gravar um vídeo pra vocês. Na verdade, esse vídeo é bem específico. Foi pra uma menina que me procurou no Facebook e começou a me fazer um monte de perguntinhas sobre faculdade, como eu me decidi, qual curso fazer, o que tem a ver e tudo mais. E aí, como eu tava viajando na época que ela me fez essas perguntas, eu mandei uma mensagem pra ela dizendo que eu responderia depois, assim que eu chegasse, e pra ela foi tudo ok. E aí eu respondi a ela quando eu cheguei dessa viagem, só que não estava indo, não estava sendo enviado. Eu falei com ela pelo Instagram, sei lá como for que vocês falam, porque já muita gente já me usou porque eu falo Instagram, mas assim, não? Tá. E essa menina pegou e me mandou algumas mensagens perguntando sobre faculdade e tudo que engloba esse mundo da moda e como eu me decidi e tudo mais. E aí eu peguei e comecei a responder a ela, só que eu não tava enviando e não é pela minha internet ruim. Então eu resolvi responder em vídeo, isso mesmo. Então se você tem uma dúvida, você quer mandar pra mim, quer saber, curiosidade e tudo mais, pode mandar, pode escrever pra mim pelo Facebook, pela fanpage. É só escrever lá no Facebook Mescla, vai aparecer a página pra vocês curtem, que vai sempre ter as notificações lá, tudo que for lançado, tudo vai estar lá. Então essa menina fez isso. E eu quero mostrar pra vocês ela. O Instagram dela é Julia Cunha Gata _ e ela é essa daqui. Ela é uma fofa. Eu adorei conversar com ela porque ela é uma simpatia. E ela é amiga da minha irmã. Eu fui saber que ela era amiga da minha irmã, Raíssa. Acho que vocês não conhecem ainda, mas vocês vão conhecer. Então essa Júlia, ela começou a me perguntar sobre moda e tudo mais. E aí eu resolvi vir fazer esse vídeo, porque assim como foi a dúvida dela, pode ser a sua. E como eu sei que muita gente tem vergonha de me perguntar, ela foi a corajosa da vez e me perguntou, então tá aqui o Instagram dela. Então você siga a Júlia, é Julia Cunha Gata. Ela é uma fofa, então siga a Júlia. Então vamos lá, eu vou responder a Júlia, mas tenta ser respondido. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui escrito nos comentários aqui embaixo, que eu respondo vocês depois. Ou se vocês quiserem que eu faça vídeo também, assim como eu fiz pra Júlia, deixa aqui embaixo. Então, se você quiser assistir esse vídeo, saber um pouco mais de como foi a minha decisão, de como foi a minha escolha, antes, durante e depois, você assiste esse vídeo agora. Bom, gente, foi o seguinte. Eu terminei o ensino médio mais ou menos com 17 anos. A maioria das pessoas termina com 18 para 19, mas eu terminei com 17. Eu não entrei, assim que eu saí do ensino médio, eu não entrei direto na faculdade. Eu fiquei pensando bastante, porque o que acontece? Quando eu era menor, eu sempre queria entrar em todos os cursos do mundo e eu entrava, minha mãe tinha condição pra me bancar nesses cursos. E assim, eu agradeço ela imensamente, porque eu conheci um pouquinho de cada coisa que eu queria e eu fui vendo se era realmente aquilo que eu queria. Então, eu entrei capoeira, balé, tudo a ver, né? Capoeira e balé, tá. Entrei em dança de salão, hip hop, aula de desenho, curso de Photoshop, curso de córeo, aula de canto, aula de teclado, aula de não sei o que. É muita coisa que eu entrei e nem tudo que eu entrava eu ficava. Assim, na maioria das vezes eu não ficava. Na maioria das vezes eu entrava, via que não era aquilo que eu queria, dava uma pesquisadinha e ó, rapava fora. E eu não queria que fosse assim com a faculdade, porque como eu tava já com 18 anos, né, quase 18 anos, a gente tem que, sabe, pensar mais no que vai fazer. Quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu fazia as coisas porque eu queria conhecer e era uma coisa que eu gostava, não tinha problema algum, então eu acabava fazendo, minha mãe acabava sempre me apoiando, claro. E então, o que eu fiz? Eu entrava nesses cursos e não era aquilo que eu queria, então automaticamente era um dinheiro investido, não à toa, mas poderia ter guardado para investir, para pensar bem direitinho no que eu queria e tudo mais. Então, quando eu saí, como eu já falei pra vocês, quando eu saí do ensino médio, eu não entrei direto da faculdade, eu demorei 2 anos. Eu sei que eu demorei bastante, mas eu demorei 2 anos pra pensar realmente o que eu queria. E aí eu voltei aquilo tudo que eu já fazia antes, que era entrar em curso. Só que eu comecei a ver a área que eu gostava. Qual era a área que eu gostava? Todas. Sério, todas as áreas eu gostava. Desde veterinária, a psicóloga, a psicopedagogia, mais o que? Já quis ser advogada, já quis ser médica, já quis ser professora de educação física.
muita coisa. Eu gosto de muita coisa, assim, o meu gosto é bem eclético em todos os sentidos, então eu gosto de muita coisa. E eu primeiro pensei, o que eu mais gosto? Não só de, eu gosto de fazer isso por causa disso. Não, o que eu gostaria de fazer pra minha vida, de como trabalho, como de dedicação, sabe? O que é a minha cara, o que eu trabalharia o dia inteiro sem reclamar um pouquinho assim, sabe? Você tem que trabalhar com uma coisa que você gosta. Então, quando você for resolver a faculdade que você quiser fazer, você tem que pensar assim, poxa, eu ficaria o dia inteiro trabalhando nisso sem reclamar? Eu ficaria horas da minha madrugada acordada, perdendo o meu sono. Perdendo não, né? Nesse caso você estaria ganhando. Você estaria disposto a isso? Então você tem que colocar na balança. Se você estivesse preparado pra isso, coloca lá na tua listinha, ó. Esse aqui eu tô preparado. Então eu fui fazendo isso. Ó, veterinária, top. Tava em um dos requisitos ali básicos pra eu fazer. Então tava lá, veterinária, moda, tava oftalmologia. Não sei, assim, não tenho cara, né? Mas tá. E aí eu fiquei em dúvida desses três que não tem nada a ver um com o outro, eu sei. Mas eu vou explicar pra vocês por quê. Todos eles eram umas coisas assim muito importantes pra mim, muito básicas. E eram coisas da minha vida, relacionadas à minha vida. Primeiro, veterinária, porque eu não sou louca, eu não sou apaixonada, eu acho que eu sou retardada, entendeu? Por cachorro e por todos os animais. Eu não tenho medo de nenhum animal, eu tenho nojo só de barata, mas medo eu não tenho. Eu não tenho medo de animal nenhum e eu tenho prazer em cuidar. Tanto que eu já coloquei vários animais de rua aqui dentro de casa e quando meu marido chegou e viu, ele tipo, quem é esse cachorro? Quem é esse gato? Que passarinho é esse? Tartaruga? Coelho? Tudo? Então assim, é um prazer que eu tenho de cuidar. E eu fui colocando tudo isso na balança, eu fui vendo a grade curricular e a grade lá da faculdade. E aí começou a pesar, vamos supor, veterinária. Legal, amo, ia ser uma coisa que eu ia assim, me dar muito bem, eu tenho certeza. Só que não tinha na minha cidade, então eu teria que me deslocar daqui pra ir fazer ou em Teresópolis ou no Rio. Tá, até aí, tranquilo. Só que eu ia ter que abrir mão de outros cursos que eu estava fazendo e já estava terminando. Então pra mim isso não ia valer a pena, porque eu ia abandonar os cursos e pra mim isso não ia valer a pena. Então eu pensei, outra coisa que era ruim entre veterinária. Eu tenho muito nervoso de, sei lá, só de pensar, porque na faculdade de veterinária você teria que dissecar um sapo, tá? Se você não sabe o que é dissecar, você teria que abrir o sapo. Então, eu tenho pena. E eu tô nervoso. E eu cuido dos animais. Se eu tiver que passar produto, cuidar de ferida, eu cuido. Mas, eu não sei, me dá aflição, sabe? Eu acho que não seria uma coisa que eu faria. Tipo, todos os dias eu tenho que operar um cachorro, eu tenho que fazer, sabe? E aí eu descartei a veterinária. Então, só sobraram duas, que foi a oftalmologia e a moda. Eu sei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas era importante pra mim e baseado na minha vida e tal. Então eu vou explicar pra vocês primeiro a oftalmologia. Por que oftalmologia? Bom, pra mim era super dentro do contexto, porque eu fui criada por uma família que deu início às óticas no Rio de Janeiro. O meu avô que me criou, então, pra mim ele era meu pai, meu avô Gilberto. Ele que deu início, ele morava na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, há muitos e muitos e muitos anos atrás. Foi ele que deu início às óticas naquele local. Então, ele foi crescendo dentro da empresa e crescendo e abriu o próprio negócio. Então, ele começou a ensinar a todos da família e ninguém teve esse prazer de estar estudando medicina e se formar, focar em oftalmologia por causa das óticas. Meu avô foi um homem que teve muitas empresas e todas em ótica, e ele que introduziu isso na vida de todos da família. Então, se muitas pessoas da família têm ótica, foi por conta dele. E eu pensei nisso porque seria uma ótica, obviamente, precisa de oftalmologista. E eu pensei, obviamente, por causa disso, porque automaticamente eu vou herdar essas óticas e tudo mais. Então eu pensei, e aí eu comecei a dar uma olhada na grade curricular
da faculdade de oftalmologia. Primeiro que eu teria que fazer medicina, são 5 anos. Aqui na minha cidade tem a faculdade de medicina, então eu teria que fazer pra mim tranquilo, eu ia fazer o vestibular e tudo mais, se Deus abençoasse, eu iria passar ou não, né, não sei. E aí eu peguei e comecei a pesquisar, sabe, eu comecei a ver se era isso mesmo que eu queria, e eu comecei a ver, pesquisar na internet, ler, saber tudo sobre esse mundo de oftalmologia. E aí eu fui no meu médico aqui de Petrópolis, que ele me acompanha assim desde que eu me conheço por gente. É o único que cuidou das minhas vistas desde então. Ele é maravilhoso, ele é um super profissional, ele é o melhor daqui da cidade. E eu comecei a fazer algumas perguntas pra ele e tudo mais, e aí ele foi me respondendo. E aí ele falou que eu tenho que ver até onde eu aguento. Porque, gente, você mexer com o olho da pessoa não é uma muito agradável. Eu, quando comecei a passar lápis de olho, eu já ficava super nervosa. Imagina eu colocar, sabe? Não era uma coisa assim, sabe? Eu faria mais a faculdade pelos meus pais, né? Então, nesse caso, eu não achei um pouco certo, porque, pra mim, né? Certo pra mim. Porque eu estaria fazendo a faculdade pela minha família e não por mim, sabe? Então, quando você quer focar em alguma coisa, quando você quer ser bem sucedido em alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Nossa, eu falei 3 vezes alguma coisa. Você quer fazer algo, você tem que fazer por você. Porque a outra pessoa pode ficar feliz, mas você tem que se sentir satisfeita, sabe? São 5 anos de faculdade, mas depois não dá, né? São 5 anos de faculdade pra se tornar médico, e pra se tornar oftalmologista são mais 4, se eu não me engano. Até onde eu pesquisei eram mais 4 anos. Então, assim, é praticamente uma vida na faculdade. Então você tem que saber muito bem o que você quer, se é isso que você quer, se você tem dinheiro pra bancar uma faculdade dessa, porque não é nada barato, mas é seu sonho. Se você tem condição, pede a Deus e Ele vai te ajudar. Então é isso. Eu vi que não era aquilo que eu queria, e sim aquilo que poderia ajudar a minha família, só que não era aquilo que a Andressa se sentiria, assim, satisfeita, sabe? Realizada. Então eu excluí veterinária, excluí oftalmologia e vim pra moda. Comecei a pesquisar moda, comecei a fazer cursos, comecei a entrar nesse mundo e tudo mais, assinar revista, entrar no YouTube, que é hoje em dia uma plataforma assim, que tem maior visibilidade assim, depois do Google. E eu me apaixonei. Assim, eu já gostava muito, eu já tinha muita opinião quando eu era pequena. Eu fui criada pelos meus avós, como eu já falei. E a minha avó, que eu chamo de mãe, ela sempre teve muito estilo e eu sempre gostava de escolher a minha roupa. Ela que escolhia pra mim, óbvio, ela que comprava as roupas pra mim quando eu era pequena, mas quando eu comecei a crescer, assim, com uns 7, 8 anos, eu já não queria mais que ela escolhesse e eu já ficava emburrada se ela quisesse que eu usasse uma roupa e eu queria usar outra. Então eu comecei a perceber que eu tava começando a ter umas opiniões sobre moda, e eu não sabia o que era moda, então eu não sabia que era esse nome. Então eu falava com minha mãe, mas mãe, eu não quero usar isso. Ah, mas fica bonito. Mãe, mas eu não quero usar, mas fica bonito. Então eu comecei a ter estilo. E aí eu percebia que realmente aquilo que ela estava falando realmente ficava bonito. E eu começava a olhar com outros olhos, entendeu? Então, com 7, 8 anos, eu já estava começando a querer me interessar. Eu só usava as roupas dela. Ela sempre foi muito clássica, todas as roupas dela eram, tipo, maravilhosas. Eu moro numa cidade, ela me trouxe para uma cidade maravilhosa, onde o clima é perfeito, onde a estrutura da cidade é praticamente europeia, na verdade dizem isso, que é a Europa dentro do Brasil, é a cidade de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. E realmente é a estrutura total, assim, da época de Dom Pedro e tudo mais. E é maravilhoso, assim, o clima é muito bom, então aqui a gente pode se vestir muito bem. É aí que eu comecei a me interessar por novas culturas, pesquisando moda. E aí eu comecei a ver que a tendência era lançada lá fora e vinha para aqui pro Brasil, e aqui o Brasil era o último a receber a tendência. Mas eu comecei a gostar daquilo tudo, sabe? Eu sempre gostei muito de viajar, de conhecer culturas e pessoas diferentes, costumes diferentes. E eu sempre falava com a minha mãe, eu falava, mãe, eu acho que eu sou um passarinho assim dentro de uma gaiola, sabe? Que tem asa, mas não consegue voar. Não pela minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito, não liberal, mas ela sempre me deu muita liberdade. Eu acho que liberal é diferente de liberdade, porque liberal é você liberar tudo e você faz o que você quiser. Ela me deu liberdade, ela me ensinou os caminhos corretos.
e ela me deu a liberdade de eu resolver qual era o caminho que eu queria seguir. Então eu resolvi começar a pesquisar, viajar, conhecer o mundo, porque o mundo não é só essa bolinha que a gente vive. Então eu comecei a conhecer o mundo de uma forma diferente e conhecer culturas e pessoas de estados, de países diferentes, e eu gostei muito disso. Por isso eu escolhi a moda, porque também, eu não sei se vocês sabem, mas a minha bisavó, ela na década de... Deixa eu lembrar, porque senão minha mãe vai me matar. Foi... acho que nos anos 70, 60, 80, não lembro. Não foi nos 80 não. Eu não sei que ano foi, eu vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo. Mas a minha bisavó, ela era conhecida como Madame Lírio. Ela era da alta costura na cidade do Rio de Janeiro, ela era conhecida por todo mundo. E ela fazia só roupas, ela era chamado de, hoje em dia, de estilista, mas antes era chamado de modelista e hoje é de estilista. E ela era modelista naquela época e só ia elite na casa dela pedir pra ela fazer costura. Então a minha mãe foi criada dentro, minha mãe vó, foi criada dentro desse clima assim de agulha, tecido e tudo mais. E é maravilhoso isso. E eu não fui nada influenciada, se você está pensando nisso, eu não fui influenciada, pelo contrário, ninguém da minha família é bem grande, mas ninguém da minha família seguiu esse caminho dela e eu segui, graças a Deus. Ela foi uma inspiração pra mim. O nome dela é Nair Lírio e ela é um exemplo de profissional pra mim nessa área de moda. E ela era tipo assim, a top da top, entendeu? Então eu tenho o sangue dela e eu fui a única da família que quis engrenar nesse ramo. E aí eu comecei a fazer esses cursos e eu tive a certeza de que era isso que eu queria pra minha vida. Quando eu tive a certeza, eu tinha terminado o curso, eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, é isso que eu quero. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. É isso que eu quero, então vamos lá, vamos nos matricular. Fui com a minha mãe me acompanhou em tudo, matrícula, tudo. Entrei na faculdade, a faculdade dura 2 anos, hoje em dia ela dura mais um pouquinho. É uma faculdade de tecnólogo, então eu sou, e você, se fizer, vai ser uma tecnóloga de designer de moda. E aqui na faculdade que eu fiz foi a faculdade de Estácio de Sá. No início, há uns 2 anos e meio, 3 anos, era 300 e pouquinho, bem barato, né? E agora tá bem mais caro, mas também tem muito mais grade, muito mais conteúdo, muito mais professores. Então aumentou a quantidade de informação pra gente. Eu gostei muito, eu queria até voltar, então eu tô pensando em fazer uma pós nessa área. Eu queria fazer muitas coisas nessa área, porque a moda é uma coisa que você não consegue parar. Você não simplesmente pega e faz a faculdade e põe o seu diplominha de lado e acabou. Você tem que estar diariamente antenada, porque a moda muda a cada segundo. Não, tá bom, exagerei. Mas a cada, assim, hora ela tá mudando, porque são muitas áreas dentro de moda. Não tem só uma costureira, não tem só uma modelista, não tem só uma estilista, não é uma pessoa que estampa, não é a profissional de cool hunter, tem a profissional que trabalha dentro da produção da revista, profissional que trabalha com a escrita, tem a profissional jornalista, tem a profissional de moda em todas as áreas, tem o fotógrafo, tem a modelo, tem muita área, gente, mas é uma coisa muito abrangente. E você, dentro dessa área, dentro da faculdade, você estuda a história da moda, você estuda modelagem, você aprende tecido, você aprende a costurar, você aprende um pouquinho de cada coisa. Eu não vou te dizer que você vai aprender, você vai ser uma mega costureira, você vai ser uma mega modelista, uma mega estilista, você vai se aprofundar dentro daquilo que você quer quando você terminar a faculdade. Então, quando você se forma em tecnólogo de moda, tecnólogo de design de moda, você aprende um pouquinho de tudo. Você aprende o básico da costura, o básico da modelagem, o básico de estúdio, o básico de fotografia, o básico de tudo. Então, se você quiser se aprofundar, no caso igual eu tô fazendo, você tem que fazer uma pós-graduação. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer a faculdade, é uma coisa que eu sou muito realizada por isso. Eu trabalho na minha área, eu sou blogueira, eu falo sobre moda, eu faço fotografias,
eu tô cursando fotografia, então eu tô toda englobada nessa produção de moda dentro de estúdio, com fotografia, dentro de revistas e tudo mais. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu sou realizada profissionalmente. Então é isso que eu quero dizer pra você. Se você quer cursar alguma coisa, se você ainda não decidiu o que você quer verdadeiramente, entra, pesquisa, vê quais são as grades. Tem muita matemática, eu não sou boa em matemática. Tem muita química, eu não sou boa em química. O que você estuda em moda? Gente, pelo amor de Deus, história, química. Como que você sabe qual foi a primeira roupa? História? Como que você sabe que um tecido vai grudar tinta? Química. Como que uma tinta vai misturar com a outra? Física. Gente, é muita coisa. É matemática, química, física, história. Tem muita matéria. Então, assim, se você quer realmente, você busca, você se empenha, se você ama, você vai conseguir realizar os seus sonhos e se formar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí pra me ajudar. Curte, compartilhe e se inscreva. Eu espero que você tenha gostado. Júlia, um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. E se você, assim como a Júlia, tem dúvida também, me manda. Eu vou adorar responder. Um beijo e até a próxima. Tchau!